Suave no escurinho, meus nobres. Aqui quem fala é a Aranha Perdida em Mandacaru. Hoje estou aqui para falar sobre o capítulo 1178 do mangá One Piece. Esse capítulo ainda não explicou o que o Chopper possui que permite expulsar as sombras nos corpos dos gigantes. Vamos ter o Zoro dizendo que isso tem relação com o fato do Chopper ser médico, o que não faz muito sentido. O poder vem da fruta e o meu palpite gira em torno do velho poder abandonado que o Chopper tinha na era pré-histórica. A habilidade de identificar o ponto fraco dos inimigos, uma habilidade quebradíssima. Tão quebrado que Oda simplesmente parou de usar sem dar uma desculpa. Enfim, vamos ter que esperar para descobrir, só espero que não seja um deus que pode curar qualquer coisa. Se tivesse desde o início, dava para relevar. Porém, se isso aparece agora, vai ficar muito gritante, tão gritante quanto a fruta do Luffy do nada ser a fruta do Nika. Mudar a fruta do Luffy foi uma forma de resolver o problema de Nome Kaido, e se o Chopper também seguir isso, infelizmente, vou achar ruim. Mas enfim, para não ficar só lamentando por algo que ninguém sabe o que vai ser, vamos aos fatos do capítulo de hoje. Para começar, temos a capa que trouxe o Kid fugindo de um touro. Foi brincar de toureiro e se fudeu. A sorte dele é que isso é One Piece. Com isso dito, acho que vale o comentário. Se você aí é como eu e acredita que o Kid ainda pode estar vivo, não acredite nisso só porque ele apareceu nessa capa. Isso é só um pedido feito por alguém aleatório. Agora, se fosse uma história de capa, aí sim, seria outro rolê. Nesse caso, não. Isso é só um pedido e não é prova de que o Kid está vivo. Do mesmo jeito que o pedido de capa com Doflamingo não é dica de que ele fugiu da prisão, do mesmo jeito que pedido de capa com Enel não é dica de que o Super Choque do Mal voltou da lua. Segura essa emoção. Bom, emoção amarrada e trancada, entremos na primeira página do capítulo. Vamos ver o Luffy voando. Oda largou a mão legal. O perigo dessa liberdade virar um poder capaz de alterar a realidade é sinistro. Obviamente, mesmo que aconteça, existirá limites. O próprio Imu não pode fazer o que quiser. Enfim, Luffy volta no bando para devolver o Brook e o Zop. Com a presença do Luffy, a dupla perdeu toda a capacidade de lutar, infelizmente. É isso, Luffy traz os aliados para poder voltar para a porradaria. Porém, antes de voltar, ele tem que escutar o Frank perguntando se vai precisar de ajuda. Sinceramente, sorri lendo isso. Um sopro de raio do Loki e o Frank, se não fosse do bando, deixava de existir, ponto. Repetindo, segura essa emoção, Frank. Vamos para os diálogos interessantes. Enquanto Loki arma um golpe de raios contra Imu, o rei do mundo, comenta sobre rumores que ouviu no passado. Os rumores são sobre um navio gigante que navegava em meio às névoas e que tinha um foco sanguinário em destruir navios do governo. Esse bando de gigantes era liderado por um gigante enorme, além de existirem relatos de uma criatura alada gigantesca. Imu confessa que os rumores foram transmitidos como verdade, apesar de ficar claro que não acreditava, mas ao ver o Loki, teve certeza, tudo era real. Imu transmite esse monólogo enquanto desvia facilmente do golpe do Loki. Em outras palavras, se Imu não fosse tão ganancioso, venceria na forma de Gunko. Dito isso, acho que algo legal desse monólogo é a situação da névoa. Acho interessante, exclusivamente, por acreditar que gigantes ancestrais se escondem na névoa do Triângulo Florian. Harald usava a névoa para navegar escondido e Loki também usou a névoa para esconder os seus rastros. Nada mais justo que no Triângulo Florian, onde a névoa habita aquele ambiente 24/48, que seja usado como esconderijo de seres como gigantes ancestrais. Enfim, esse é um palpite que tenho e espero que esteja correto. Pois bem, outro palpite forte que tenho é sobre os poderes de Imu. Já tive várias ideias, mas hoje vou trazer alguns pontos e comentar o que tô imaginando agora. Primeiro, tenho que voltar até o arco de Thriller Bark, onde vamos ter o Moria usando os poderes da Fruta da Sombra. Moria consegue arrancar as sombras das pessoas e as prende em corpos. Ele só coloca sombras em corpos sem vida, mas as sombras podem ser presas em seres vivos. Vemos isso com o Luffy e o próprio Moria. Inclusive, ao fundir-se com 1000 sombras o Moria fica gigante e, se você tiver um bom coração, não é difícil de imaginar que isso fosse um prenúncio do futuro, já que todo mundo que passa pelo Dome Reverse se torna mais alto. Outra coisa curiosa sobre o poder da sombra. Quando uma pessoa perde a sombra, ela fica vulnerável à luz do sol. A luz do sol se torna um ácido mortal que dissolve o corpo de qualquer um, porém, esse processo é completamente revertido caso a sombra volte para o seu dono original. Vimos isso com Robin, Sanji, Zoro e Luffy. Uma coisa que não chegamos a ver era se Moria podia invadir um corpo usando a sua própria sombra, mas ele conseguia trocar de lugar com a sua sombra de forma instantânea. E onde exatamente quero chegar com isso? É bem simples, a fruta de Imu pode ser a fruta das trevas, porque escuridão já tem. De qualquer forma, a fruta das trevas seria, portanto, uma versão superior à fruta da sombra.
Já vimos isso antes, a fruta do quilo e da tonelada, fruta do frio e da neve. Ou seja, existem em One Piece, frutas que são variantes de um mesmo conceito ou elemento. Dito isso, para mim, esse é o caso de Imu, sua fruta é uma variante superior capaz de manipular sombras, qualquer sombra. É assim que Imu está presente nos corpos daqueles que fizeram o pacto profundo e abissal em forma de sombra. Obviamente, ainda acredito que os pactos profundos e abissais possuam alguma ligação com Haki. Então, imaginando que Imu possui uma fruta superior à fruta da sombra, Imu não teria a necessidade de arrancar a sombra das pessoas e poderia, talvez, criar as próprias sombras, as chamando de demônios. E seriam essas sombras que vemos o Chopper expulsar. Além disso, com a capacidade de manipular as sombras, poderia assim preservar a forma dos seus seguidores. Igual a Luffy e os outros, simplesmente voltaram ao normal assim que receberam as suas sombras de volta. Imu também resolveria a fraqueza do fruto do Moria, já que suas sombras não podem desobedecer aos seus comandos e nem podem ser usadas contra ele. Inclusive, também resolveria o problema em relação ao Chopper. Se de fato o Dome Reverse nada mais é que uma sombra possuindo um corpo, o Chopper que tinha a habilidade de encontrar o ponto fraco dos inimigos, poderia estar fazendo exatamente isso. Inclusive, não seria uma solução melhor que a solução de curar qualquer coisa, no entanto, seria, pelo menos, algo que já conhecemos. Então beleza, a ideia é que Imu possui uma fruta das trevas que permite manipular e criar sombras. É por isso que uma sombra negra sai do corpo de Saturno e Gunko, é por isso que em God Valley as manchas escuras de Saturno saem do corpo dele. O cara está manipulando tudo que é sombrio, semelhante ao Luffy manipulando as próprias nuvens do despertar para criar um óculos de aviador. Isso é levar ao extremo os poderes dos frutos. Além dessa especulação toda aqui, para mim, já é real. Espero que esteja ficando clara a minha linha de raciocínio, porque vou puxar algo para reforçar isso. Para quem esqueceu, tivemos a Guerra dos Melhores. Barba Branca sacrifica milhões de pessoas para salvar o filho rebelde e acaba incendiando a chama da busca pelo One Piece. No final desse arco, temos o Doflamingo tentando eliminar o Moria, que ficou muito irritado, acusando o Sengoku de ter tramado contra ele, porém, Doflamingo deixa claro que o pedido veio de cima. Ou seja, o pedido veio de alguém do governo mundial. Agora, a pergunta que fica é, por que alguém do governo mundial, entendendo que isso partiu de alguém como os anciãos ou até mesmo algo superior, iria querer o Moria morto? Não faz sentido alguém do governo mundial querer o Gekko Moria morto. O que esse cara estava fazendo que poderia prejudicar o governo? A resposta é simples, Moria não era alguém que o governo precisasse eliminar. A não ser que o seu poder tenha ligação com o poder de Imu. Alguém pode pensar que o poder do Moria é poderoso, mas uma vez que a fraqueza dos zumbis é revelada, metade dos problemas é resolvido, e outra, se os zumbis são divididos, acabou. Não lembro dos zumbis do Moria com a capacidade de reconstruir os corpos sozinhos. Logo, não existiam motivos para eliminar o Moria, a não ser que Imu, ou alguém não tenha ficado feliz em descobrir alguém usando um poder similar ao governante do mundo. E, quando lembrei disso, foi quase uma confirmação. Claro, ainda temos alguns poderes a serem discutidos. Por exemplo, o que são esses círculos mágicos? São de fato magia, ou são uma porta que dá acesso a uma dimensão das trevas? Imaginando que a fruta seria uma versão superior, nada mais justo que ter uma dimensão onde Imu possa entrar. De repente, Imu que vemos na Terra Sagrada nem é o próprio, e sim, a sua sombra. O que estaria na nossa cara esse tempo todo, afinal o animal é uma eterna silhueta. Assim, os círculos mágicos ficariam resolvidos, são portas que dão acesso à dimensão das trevas. Nos sobra o livro e a arma de fogo que Imu invocou em Elbaf. Aí seria ainda mais fácil de explicar. Se existe uma dimensão das trevas, guardar coisas lá dentro não seria impossível. Ou seja, o livro e a arma não seriam poderes de Imu, na verdade, seriam só ferramentas como qualquer outra. Ou seja, Imu teria a fruta das trevas que daria o poder de manipular tudo que é escuro, além de ter uma dimensão própria, semelhante à dimensão dos espelhos e à dimensão que o Blueno acessa ao abrir uma porta na realidade. Enfim, esse será o meu palpite por enquanto, fruta das trevas. Muito bem, continuando com a história. Imu que faz parte do time, quero vida fácil. Desiste de enfrentar Loki e Luffy e tenta semear a discórdia. O plano era usar o Dome Reverse, porém, ele não queria que os dois fossem seus servos como Dory e os outros, pelo contrário, queria que Loki e Luffy se tornassem inimigos. Então, vamos ver Imu exigindo um tempo de vida em troca do aumento de poder, porém, ele faz uma oferta ainda maior que é tornar a dupla inimiga. Ou seja, quando Imu ordena que matem o Jaruu, provavelmente, isso também era uma condição imposta para que o Dome Reverse tivesse o poder de espalhar-se, será? De qualquer forma, pelo menos por enquanto, ficou claro que o Dome Reverse exige uma condição para ser ativada com sucesso. Inclusive, não é o primeiro poder que exige uma condição.
Poderes como, trocar o rosto exige o toque, a fruta do brinquedo também exige que o usuário toque o alvo e a fruta da Bonnie exige que ela consiga imaginar. A partir do momento em que consegue imaginar, pode acessar qualquer futuro. Enfim, acredito que o poder de Imu está muito perto de ser completamente entendível. E aí, bem, o Dome Reverse falha. Não fica claro o motivo exato da falha. Imu ainda tentou se auto-expor e revelar o motivo pela falha, porém, Luffy impede lançando um golpe metralhadora. A sombra é extremamente prejudicada, porém, Imu não demonstrar nenhuma expressão de dor. Muito obviamente, Imu não foi afetado de forma alguma. Imagino que o motivo disso seja pelo fato de Luffy não estar, aparentemente, usando o Haki do Rei. Em seguida, o Loki também não parece estar utilizando. Mas, antes de chegar nisso, temos o detalhe do Loki diminuindo. Não imaginei essa possibilidade, mas após 14 anos, o Loki não possui domínio sobre o seu fruto. O que faz certo sentido. Desses 14 anos, ficou 6 preso. E o mais incrível disso é que se Imu tivesse segurado um tempinho, desviando com o corpo da Gunko, iria vencer facilmente porque o Luffy já desligou e Loki está tão fraco quanto. Porém, obviamente, Imu foi ganancioso e acabou congelado. Achei curioso como Loki o congelou num bloco gigante de gelo, mas enfim. Inclusive, está respondido como Shanks derrotou o Loki. Manter a forma de Nidhogg desgasta o Loki e, quando ele ficou cansado, o Shanks foi lá e comeu ele na porrada. Enfim, com Imu fora da batalha, vemos as vilas confirmando que os pesadelos já eram e focando em apagar o fogo. Enquanto isso, temos os últimos transformados pelo Dome Reverse sendo derrotados pelo Chopper. Por algum motivo, ele dá um tapa e uma sombra é retirada dos corpos, trazendo os gigantes ao normal. Inclusive, estava discutindo a questão da fruta de Imu ser das trevas e possuir a habilidade de criar sombras. Uma pessoa questionou sobre a teoria em que Imu teria a fruta da tinta. Mas, perceba, o negócio está saindo de dentro do corpo como uma sombra ou fantasma. Agora, se a transformação se desfizesse na forma de um líquido escorrendo, aí sim, faria mais sentido pensar que tem ligação com uma tinta. Ainda mais que, voltando lá atrás, Moria quando manipula a sombra do Luffy no corpo do gigante Oz, consegue alterar a forma do gigante. Então, se Imu coloca sombras criadas por ele, nada mais justo que o corpo assumir a forma dessa nova sombra. Mas enfim, Chopper está com esse poder capaz de expulsar sombras, provavelmente, a fruta dele é Ito Ito, modelo seção do descarrego. Bom, outro mistério que aparece é a coruja Biblo que sumiu e levou todos os livros juntos. Que Biblo é um ser humano usando uma fruta zoando tipo coruja, ou uma coruja usando uma zoando tipo humano, todo mundo sabe. Não tem por que uma coruja gigante precisar de uma cadeira de padrão, aparentemente, humana. Ou seja, nada novo aqui. Agora, onde a Bonita ou Bonito se socou, não sabemos. Pois bem, depois disso, a coisa mais interessante que vamos ter é o coração mecânico do Summers. O que gerou certa discussão, mas num universo onde uma pessoa pode modificar-se para virar um ciborgue, um ser humano ter um coração artificial, sinceramente, não é nada chocante. Acho que o mais curioso é o coração, supostamente, estar dentro da cabeça. E é isso, não tenho muito o que comentar. Bem, enquanto Summer se recupera de um lado, Loki está achando que já acabou, enquanto Luffy está morrendo de fome. Vendo que os idiotas estão incapacitados, Imu decide ir embora. É curioso a sombra recuar, mas também faz sentido. Provavelmente desativou o controle sobre a sombra e ela recuou para um estado de descanso ou repouso. Oda propositalmente esconde se Gunko voltou ao normal, mas tudo bem. Até porque, vamos lá para a Terra Sagrada, para o Salão das Flores. Parece ter alguém de joelhos ouvindo Imu falar. E o que Imu fala é que vai dar um rolezinho no Shopping Tambiar. Além de Imu, que está de saída, também tem algumas construções destruídas na tela. Entretanto, a Terra Sagrada não parece estar em guerra, o que é no mínimo curioso. Mas, é isso. A revanche dos vilões está sendo construída e a possível descida de Imu em pessoa pode acontecer ainda em 2026. Claro, tem uma linha teórica que acredita que Imu não está indo para Elbaf, mas não consigo imaginar para onde mais poderia ir. Faz sentido não ir para Elbaf? Será que ele foi despertar algum cavaleiro específico para mandar para Elbaf? Será que Imu possui a sombra de Xback? Oh, que loucura, né? Bem, é isso. O vídeo de hoje está finalizado antes que fale mais absurdos. Assistiu até aqui? Muito obrigado e até o próximo vídeo nesse mesmo canal.